Eu queria repercutir no vídeo de hoje o que um professor filósofo da Universidade de Portland State University fez, que foi sensacional, para testar a baixa qualidade de alguns periódicos renomados, mas que seguem uma pauta progressista. Ele, para evidenciar que, de fato, eles não seguem muito a ciência e sim o viés ideológico, ele, em parceria com outros dois professores, publicaram artigos falsos, mas que corroboravam as narrativas. Os artigos não só foram publicados, como foram festejados. Só que depois eles revelaram que era tudo mentira, que era uma farsa. Era para escancarar o baixo nível de certos periódicos e como a ideologização está destruindo a reputação e a qualidade das informações. Então essa foi a experiência, eu achei sensacional, porque corrobora o que a gente já vem falando há muito tempo. Os negacionistas são eles, na verdade, a esquerda, que obviamente ela tem aquela velha tática de acusar os outros daquilo que eles são ou daquilo que eles fazem. Eu vou repercutir essa reportagem aqui da Gazeta do Povo, mas que é sensacional, pessoal. Já deixa o like no vídeo, compartilha, porque aqui está escancarada a hipocrisia. Aqui não é ciência, aqui é ideologia. Vários periódicos não estão nem aí se é científico ou não. Corroborou o que eles acreditam, eles nem verificam o modelo, como que foi o estudo, publicam e já batem palma. Então deixa eu repercutir aqui essa matéria que é muito boa. Aqui na Gazeta do Povo. Então a reportagem. Peter Boghossian, aspas para ele, essa manchete. Antes de melhorar, a cultura do cancelamento vai piorar muito. Então a manchete já começa com a frase do Peter Boghossian, que ele junto com outros dois professores fizeram essa sacanagem com esses periódicos de muitíssima credibilidade. Começando. Algo de podre nas universidades americanas, e o professor Peter Boghossian, que lecionou filosofia, ética e pensamento crítico na Portland State University, do estado americano de Oregon, por mais de uma década, foi um dos primeiros a comprovar. Em 2018, ao lado do matemático James Lindsay e da escritora Ellen Pluckrose, Boghossian protagonizou um escândalo conhecido como os Estudos do Ressentimento. Na ocasião, o trio submeteu uma série de artigos falsos a vários periódicos renomados, né, pessoal? Porque se eles aceitaram sem verificar, é super, né? Mas enfim, periódicos renomados focados em estudos de raça, gênero e identidade. Aí você já começa a pensar no esquerdismo, na extrema esquerda. Com o objetivo de atestar o baixo nível dessas publicações, regidas por clichês ideológicos mal disfarçados de método científico. Como resultado, artigos defendendo que homens sejam treinados como cães, como medida regular contra o assédio sexual e que a obesidade mórbida é um estilo de vida saudável, foram publicados e celebrados. Então eles mandaram esses artigos, tudo mentiroso, obviamente, mas que corroborava as narrativas. Aí foi publicado e foi aquela festa. Falando até que a obesidade é um estilo saudável. No anterior, o filósofo havia dado início ao experimento emplacando em uma revista de sociologia de menor qualidade. Olha isso. Olha o que ele conseguiu emplacar. É óbvio que era mentira o artigo, mas foi para testar a credibilidade e até onde as revistas validam os estudos. Olha o que ele colocou para enganar a revista que publicou. Ele disse o seguinte: que o órgão sexual masculino não é mais do que um conceito construído socialmente e que seria indiretamente responsável pelo aquecimento global. 3 anos após a revelação dos artigos, Peter está fora da Portland State University. Sua carta de demissão, publicada em primeira mão pela jornalista Bari Weiss, apresenta um resumo da perseguição a qual o filósofo foi submetido por conta de suas denúncias, sem qualquer amparo da universidade, o que é mais grave. Mais pra frente vai ter uns absurdos aqui da universidade. Bom, não vou adiantar, vamos seguir aqui. Aspas. Este não é o desfecho que eu queria, mas me sinto moralmente obrigado a fazer essa escolha. Por 10 anos, ensinei aos meus alunos a importância de viver de acordo com seus princípios. Um dos meus é defender nosso sistema de educação liberal daqueles que procuram destruí-lo. Quem eu seria se não o fizesse? Escreve Boghossian, que na última semana atendeu a Gazeta do Povo para falar sobre o ativismo no ensino, o futuro das universidades e da polarização, insistindo que quer conversar com um veículo de esquerda. A primeira pergunta da reportagem. O senhor lecionou filosofia na Portland State por mais de uma década. Quando reparou que havia algo de errado com a universidade?
Comecei a reparar que não podia mais dizer certas obviedades, olha que grave, em 2012, mais ou menos. As pessoas ficavam extremamente irritadas com assuntos que, por muito tempo, foram considerados normais. Vale lembrar que o ensino de filosofia e dentro da filosofia, ensino ética, pensamento crítico e pensamento científico. Discutir assuntos polêmicos é o centro da minha matéria, por isso, talvez eu tenha sido visto... Talvez eu tenha visto o que vi um pouco mais cedo do que outros professores, mas logo reparei que a coisa toda girava ao redor de assuntos ligados à raça, gênero, orientação sexual, deficiência física, obesidade, imigração, qualquer coisa remotamente ligada à identidade, que é a pauta do progressismo da extrema esquerda. Notei também que apresentar o outro lado de qualquer argumento se tornou tabu. Isso é fato. Você é até banido. Isso é um problema grave. Houve vezes em que fui xingado por explicar no que acredito as pessoas que defendem o fechamento das fronteiras. E eu sequer estava defendendo uma política de anti-imigração. Só que é isso o que você faz em filosofia. Analisa dois argumentos contrastantes, encontra os pontos fracos e fortes e forma uma opinião. Mas isso está proibido no mundo de hoje. O que o progressismo, o que o esquerdismo determina que é, ai de quem der o pio, por mais mentiroso que seja a narrativa da esquerda. Ai de quem ousar contestar. Pode ter perfil excluído, vai ser processado, vai ser silenciado, isso tudo que a gente já sabe. Quem não é de esquerda sente na pele esse tipo de censura o tempo inteiro. Causas assim explodiram no mundo anglófono, mas no começo eu não percebi que o problema estava dentro da universidade. Ouvia casos, mas achava que era coisa de um bando de gente com problemas mentais. Não sabia que o problema era sistemático. Aí pergunta o jornal, o senhor pode dar mais exemplos de casos que o levaram a concluir que o problema é sistemático antes do experimento com os artigos falsos? São tantos que eu nem sei por onde começar. Havia alunos que se levantavam e iam embora quando dizia que há grandes diferenças físicas entre homens e mulheres. Caramba, os alunos hoje em dia não conseguem ouvir uma obviedade dessa? Isso já ofende os jovens de hoje? Falar uma verdade dessa? Que homens e mulheres têm grandes diferenças físicas? Isso já é motivo de ofensa. Pelo amor de Deus. Ou quando eu levava psicólogos, evolucionistas, biólogos e pesquisadores que diziam isso. Ou seja, ciência. É a ciência dizendo isso. Mas negacionistas somos nós. Não eles à esquerda, claro. Uma vez eu perguntei, por que não há mulheres no time masculino de futebol americano? E alguém no fundo da sala começou a gritar comigo. Ele é professor, o aluno começou a gritar com ele. Mais um caso. Eu costumava dar uma disciplina bastante popular sobre ateísmo e certa vez, enquanto fazia críticas ao Islã radical, não ao islamismo como um todo, mas à sua versão radical, um aluno me acusou de racismo. Eu lhe disse que o Islã não é uma raça. Eles retrucaram. Como assim? Eu gaguejei e expliquei. Você não pode se converter a uma raça. Eu não posso me cansar de ser caucasiano e virar asiático. Como posso deixar de ser ateu e virar cristão? Não dá pra comparar, é óbvio. Ele mandou eu vocês entenderam. Saiu da sala e continuou a me chamar de racista. Os alunos perderam o respeito quando os professores estão falando simplesmente obviedades científicas. Que absurdo. Uma suástica apareceu no banheiro com meu nome escrito embaixo, para você ter ideia. Aí pergunta o jornal, o que mudou desde a publicação dos estudos do ressentimento? Mais pessoas acreditaram no senhor? É uma ótima pergunta. Quando eu comecei a dizer, há um problema com essas disciplinas, as pessoas disseram que eu estava louco. Então eu publiquei o artigo falso do pênis conceitual. E continuaram a dizer, esse cara está doido, não há problema nenhum. Pouco antes da série de artigos falsos, os estudos do ressentimento, meus colegas insistiam que a ideologização de ensino atingia um número muito pequeno, super pequeno, de pessoas em número muito pequeno de departamentos. Então, essa era a narrativa. Depois dos estudos, passaram a admitir que atingiam um número razoável de pessoas, mas em um pequeno número de faculdades, o que é outra narrativa. Isso aí está pulverizado. Mais tarde, muita gente em um pequeno número de faculdades, até chegarem, são quase todas as pessoas nas universidades, mas ninguém vai descobrir. Custou um bocado para outras pessoas chegarem à conclusão de que, caramba, está infectando todo o sistema. E olha só onde estamos hoje. Ou seja, não é só aqui no Brasil, não. O esquerdismo, eles têm uma competência, eu não sei, eles conseguem dominar tudo e no mundo inteiro. As principais instituições,
universidades, cara, imprensa, judiciário, eles dominam tudo, mesmo não sendo maioria na população, mas eles dominam os pontos chaves, que é o que importa. A real é essa, é o que importa. E eu não sei como eles conseguem, é uma coisa que ainda tem que estudar um pouco mais, mas me deixa assim com uma pulguinha atrás da orelha. Eu fico meio encucado com essa história. Os caras não são maioria, mas dominam os principais pontos chaves do Estado. Muito estranho, né? Aí pergunta o jornal, o senhor não recebeu nenhum tipo de apoio neste tempo? Recebi muito. E aqui é uma coisa interessante. As pessoas que me apoiaram estão no topo de suas carreiras. Então, assim, não foi Zé Mané que apoiou ele. Isso que ele está falando. Foram gente gabaritada. E aqui ele dá os exemplos. Então, ele recebeu apoio de pessoas de topo de carreira entre os pesquisadores mais respeitados em suas áreas. E aí começa a citar Dan Dennett, filósofo cognitivista, me apoiou Alan Sokal, matemático da Universidade College of London, me apoiou o Michael Shermer, enfim, aí traz uma lista aqui de um monte de gente renovada. Todo mundo que me apoiou está muito bem estabelecido no topo da intelectualidade. Todo o resto estava apavorado. Todos temiam perder seus empregos, serem ostracizados ou investigados, como aconteceu com um dos meus colegas que me apoiou. Isso é o que acontece quando você cria cultura de medo. Então você vai criando as narrativas, ai de quem ousar questionar, né? Basicamente é isso que ele está te falando. Aí o que te pediu a levar demissão? Pergunta a Gazeta do Povo, né? Aí ele falou, já estava insustentável há algum tempo. Na verdade, eu tentei me encontrar com o presidente da universidade. Olha isso aqui, pessoal, esse parágrafo, presta atenção. Pedi 5 minutos a ele e ele recusava, dizendo estar ocupado. Finalmente dei um jeito de encontrar com o reitor muito rapidamente. Prestem atenção. Disse a ele que em 2020, a Portland State foi eleita pela Foundation for Individual Rights and Education, a FIRE, como uma das 10 piores faculdades dos Estados Unidos no quesito liberdade de expressão. Olha o que o presidente da universidade respondeu para ele. É ótimo estar nessa lista. Então, o presidente da universidade é ótimo estar na lista como sendo uma das piores no quesito liberdade de expressão. Ou seja, tem-se a narrativa. Quer debater, quer discutir a narrativa? Aqui você não tem liberdade. Mas para o presidente da universidade é uma honra estar nessa lista. Olha que absurdo, olha que absurdo. Aí ele fala, aquilo me deixou estarrecido. Estarrecido porque a censura não era um acidente, um defeito, era um projeto. Olha que grave, pessoal. O projeto que está simplesmente destruindo a pluralidade de ideias na universidade, onde seria o local para todos os assuntos serem pautados, discutidos de maneira democrática, mas não. Não só no Brasil, como o mundo afora isso está acontecendo, mas como um projeto. E eles se orgulham de quando as faculdades entram nesse rol das que tem menos liberdade. É ou não é? Assim, para onde esse mundo está indo? Se as universidades se tornarem autoritárias, acaba a ciência, né? Porque se ciência é você sempre questionar, sempre duvidar, se isso está acabando nas universidades, ou seja, eles estão conseguindo acabar no longo prazo com bons cientistas. Resumidamente é isso. Além de criarem alunos antidemocráticos, intolerantes com a divergência. É isso que eles vão conseguir no médio e longo prazo, na minha opinião. Além disso, houve as investigações. Eu nunca usei o nome da universidade durante os estudos, por exemplo, porque não estava fazendo aquilo como professor. Evitava usar o Twitter e em outras redes. Quando me investigaram por supostamente fazer pesquisas com seres humanos sem autorização, tentaram me incriminar porque o link da minha biografia no Twitter levava a página do meu livro em cuja orelha está escrito que eu era professor da Portland State. Sem falar nas insinuações de que eu agredia minha mulher e filhos. Um absurdo completo. Eles começam a atacar o mensageiro. Eles não combatem as ideias. Eles tentam acabar e aniquilar com aquela pessoa. É o que fizeram com ele. Inventaram que ele agredia a mulher e o filho. É bem típico da esquerda jogar baixo, né? E isso é bem característico. Aí o jornal pergunta, como nós chegamos a esse ponto? Pergunto porque para muita gente a impressão é a de que há uma gigante conspiração da esquerda progressista, mas conspirações não costumam parar em pé. Aí ele fala, é uma pergunta complicada. O livro Teorias Cínicas, de James Lindsay e Ellen Pluckrose, tem boas explicações sobre como a obsessão pelo poder migrou das teorias pós-modernas de Foucault, Derrida e companhia para o pós-modernismo aplicado nas disciplinas que tocam em questões de identidade e suas ramificações. Outro fator que nos trouxe a essa situação é o que eu chamo de lavagem de ideias,
que é a forma como essas pessoas são credenciadas pelas universidades e fazem com que suas ideias passem adiante. Eles buscam e conseguem cadeiras vitalícias. Assumindo a reta intenção dos que lutam por justiça para mulheres, LGBT, negros, povos indígenas, etc., quais das suas reivindicações são justas? O senhor pode dar um exemplo? Aí ele, se me permite, gostaria de dizer que essa é uma pergunta errada para tratar o assunto. E é verdade, é o que ele fala. A pergunta correta a ser feita é: o que é verdade? Se você conseguir descobrir o que é verdade, só aí vai descobrir o que é justo. A bússola de uma universidade precisa ser a verdade, mas hoje já não é mais, é isso que ele está deixando claro. A partir do momento que você já não tem mais liberdade e que quem ousa afrontar narrativas, por mais mentirosas que sejam, se você já não pode mais fazer isso, acabou a busca pela verdade da universidade. E por isso que eu digo que futuros cientistas vão ser cada vez menos questionadores, consequentemente de menor qualidade, isso é óbvio. Falando só dos Estados Unidos, por exemplo, precisamos saber quantas pessoas negras são paradas pela polícia, quantos homens negros são mortos. As pessoas podem ficar irritadas ou ofendidas com o dado, mas precisamos dele. E só aí podemos pensar em políticas públicas que possam funcionar. Se não pudermos apresentar outros lados, qualquer política pública será arbitrária. E é o que o nosso sistema universitário está fazendo. Cara, assino embaixo. Ele falou, é impecável. Impecável. Deixe-me te dar outro exemplo. O presidente da Portland University disse que a mais alta prioridade, a mais alta, da universidade é alcançar a justiça social. A mais alta. Não importa se a universidade está mergulhada em uma crise orçamentária, não importa se fazemos ou não boas pesquisas, não importa se ensinamos com excelência, só importa a justiça social. E aqui está a pergunta sobre a qual eu adoraria ter uma conversa franca com a esquerda. A prioridade mais alta de uma instituição pública deve ser a justiça social? Então ele deixa essa pergunta. Aí o jornal, há quem diga que não deveríamos criticar os excessos destes movimentos sociais, por representarem pessoas vulneráveis. Aí ele responde, isso não faz o menor sentido porque nos Estados Unidos, por exemplo, os movimentos pelos direitos civis, pelo casamento homossexual e outras pautas progressistas foram adiante precisamente porque foram criticados e os argumentos contra eles não se sustentaram. E graças ao debate que hoje temos, condições de igualdade para mulheres, para negros e outras minorias. Não permitir que essas pessoas façam críticas não faz com que as ideias vão embora, faz com que a razão não vença no fim do dia. Perfeito, perfeito. Aí uma pergunta do jornal. O senhor nunca conseguiu dialogar com a esquerda? Não, eu tentei muito. A direita fala comigo o tempo todo. Eu realmente gostaria de ter essa conversa. Aliás, eu gostaria de tomar este espaço no seu artigo, por favor, para dizer que se houver qualquer veículo de comunicação mais à esquerda que queira falar comigo, eu ficaria mais feliz do que em atendê-los. É claro que isso vai acontecer, porque esse cara não corrobora. Ele não corrobora e ele tem dados para não corroborar narrativas. Então é óbvio que órgãos de imprensa da esquerda jamais vão chamar esse cara para uma conversa, porque a esquerda é autoritária. Ela não aceita o contraditório, ela finge que ela é democrática. Enquanto você estiver concordando com ela, é lindo, maravilhoso. Começou a discordar, aí você sente todo o autoritarismo dos progressistas. Não é um debate, não é um desafio, não vai ter um te peguei, nenhum truque. Eu, inclusive, adianto o tópico novamente. A maior prioridade de uma instituição pública deve ser a justiça racial? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Aí o jornal. É lamentável dizer, por exemplo, que mulheres podem não gostar de serem chamadas de corpos com útero ou corpos com vagina, como fez a revista The Lancet. Seja visto como coisa da extrema-direita ou de movimento radical. Por que isso acontece? Steven Pinker, psicólogo evolucionista da Universidade de Harvard, batizou esse fenômeno de polo esquerdo. Se você está no polo mais extremo à esquerda de um globo, todo o resto está na extrema direita. É nazista, enfim, aí todos os istas que a gente já conhece. E é assim que eles jogam. Eu publico minha carta de demissão, ninguém na esquerda me dá bola, a direita me chama para tudo que é programa. Eu peço espaço à esquerda, peço que me entrevistem, digo, vamos conversar, e ninguém me dá bola. E aí eles dizem, Bogossian só vai nos programas de direita porque é nazista. Não é canalice. Ele só vai porque ele implora para ser convidado para ir nos programas de esquerda, só que eles não convidam. E aí falam que ele só vai no de direita porque é nazista. Cara, meu Deus, é muita hipocrisia, é muita desonestidade intelectual, mas marca muito
esse pessoal desse espectro ideológico. É lamentável. O mais engraçado é que eu sempre fui progressista. Nunca votei em um republicano na vida. Olha isso. Mas como ele tá batendo de frente com narrativas, porque são totalmente mentirosas, muitas delas, o cara já é visto como nazista, mesmo sendo um democrata, mesmo sendo democrata que eu digo, lá nos Estados Unidos você tem os democratas e os republicanos, né? Os democratas representam a esquerda. E ele vota nos democratas, que é a esquerda. Mas por bater de frente com as narrativas, já é demonizado. Aí o jornal pergunta, como construir um ambiente de diversidade em sala de aula? Olha, eu dou um curso sobre ateísmo, eu não acredito em Deus. E, no meu curso, eu sempre trazia um professor cristão conservador que é chefe do departamento de filosofia em uma universidade perto daqui. Eu não falo nada, ele dá uma palestra de 15 minutos e depois responde perguntas por 1 hora. Fiz o mesmo com terraplanistas, com críticos dos ativistas do clima, com marxistas e com ufólogos. Faço o possível para trazer os melhores representantes que advogam por coisas que eu não acredito. Olha a honestidade intelectual do cara. Mesmo não concordando, ele traz pessoas, referências no assunto. Pessoas que não concordam comigo. E eu faço isso justamente porque não considero questão de direita ou esquerda, de conservadores ou progressistas. É uma questão educacional. Eu quero dar aos estudantes a oportunidade de ouvir os meus argumentos e depois alguém que discorda. E eles podem decidir por si mesmos. Isso é diversidade. Perfeito. Ele dá todos os elementos de cada assunto, os pontos de vista, e o aluno tira a sua conclusão. Ele não está aqui para ideologizar ninguém. Esse professor é exceção da exceção da exceção. E olha que ele é esquerdista. Para você ver como nem todo esquerdista é uma pessoa questionável. Ele é uma pessoa decente e é de esquerda. Mas a esquerda não decente odeia ele. E quer aquela esquerda barulhenta. Outra pergunta do jornal. O senhor acredita que a cultura do cancelamento tende a piorar? Aí ele, não tenho dúvidas de que vai melhorar, mas antes disso vai piorar bastante. Na verdade, fica pior a cada mês. Meu pai era engenheiro civil e certa vez, enquanto trabalhava na preservação de um mangue, me ensinou que a melhor maneira de tirar a sujeira é impedi-la de entrar. A ideologia woke está piorando porque nossas instituições continuam a formar pessoas nessa bobagem, nesse sistema de crenças doentio e perigoso. A menos que impeçamos, só vai piorar. Aí o jornal até pergunta, por que o senhor diz que vai melhorar então? Porque nós criamos uma cultura na qual a maioria das pessoas finge acreditar em coisas nas quais elas simplesmente não acreditam. E aí de quem mostrar que não acredita, né? Isso não é sustentável, ninguém aguenta viver assim. Imagine-se vivendo em uma sociedade teocrática na qual você precisa ouvir e fazer preces o dia inteiro, fingindo que acredita naquele Deus como se fosse uma religião. Nós criamos uma situação muito parecida, ao menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, tá? Infelizmente, eu acho que isso aí tá sendo um mal do mundo. Antes da pandemia, as pessoas me paravam na rua e me agradeciam sussurrando. Isso é uma loucura. Aí a pergunta, né? Como construir uma alternativa em um ambiente de diálogo? É verdade. Foi por isso que eu escrevi o livro Como Ter Conversas Impossíveis, ainda sem tradução para o português, com James Lindsay. Não basta criticar a ideologia woke, precisamos apontar um caminho. Não precisamos ensinar as pessoas a falar umas com as outras de novo, a conversar de novo. Para isso, você precisa ser honesto consigo mesmo, precisa ser corajoso e direto, além de honesto com os outros. Quero ressaltar também a regra que sempre ensinei para todos os meus alunos. Critique as ideias que quiser, mas nunca critique propriedades que as pessoas não podem mudar. Assumo que você seja um corpo com útero, certo? Eu sou. Bom, pessoal, é isso. Aqui continua, tá? Mas acho que o ponto que eu queria realmente repercutir é esse. É um professor sensato, de esquerda, e que questiona o posicionamento das universidades esquerdistas. E ele traz um monte de fato que é verdade. E essa história dele com parceria com mais 2 professores, colocarem artigos falsos em periódicos esquerdistas renomados, falando mentiras, mas que enriqueciam as narrativas, só para ver se ia ser publicado ou não, foi sensacional, porque aí mostra que, de novo, não é ciência, é ideologia, é narrativa. Pessoal, comentem, compartilhem esse vídeo que vale muito a pena, se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.